que podem causar a expulsão dele da Polícia Federal. Um dos processos, em um deles ele é acusado de omissão no 8 de janeiro. A aposta da defesa dele é que os processos sejam anulados com pedido de suspeição do presidente da comissão que o investiga, o delegado Clinton Eustáquio Xavier. A informação é do Igor Capelli no site Metrópolis. César. Pois é, o Torres está apostando naquilo que basicamente todo mundo que está imputado nesse tipo de coisa aposta. A importância do que o William falou anteriormente de não conceder anistia. Todas as frentes, Vivian, do Torres, de basicamente todo mundo que está imputado em crime contra o bolsonarismo, está apostando na mesma coisa. Sabe por quê? Porque até agora não existe uma única denúncia. É verdade que o Jair Bolsonaro já foi indiciado, mas não existe nenhuma denúncia sólida contra o Jair Bolsonaro, que é o cabeça de toda essa estrutura. Então não é à toa que uma figura como o Anderson Torres já esteve preso, já saiu, a gente encontrou minuta golpista na casa dele, depois ele disse que, não, essas minutas golpistas não serviam para nada, elas estavam sendo descartadas e tal, enfim. Foi para a CPI. Foi para a CPI, exato. Que ele aposta nesse tipo de coisa, porque até agora não houve nenhuma punição mais incisiva em qualquer direção. Daí a importância de ter um pouco mais de energia nesses processos, porque enquanto isso não acontecer, todas as pessoas envolvidas com crimes vão apostar num tipo de anistia. Se o Jair Bolsonaro não foi punido, como o William muito bem colocou, se só quem foi punido até aqui, William, é a dona Fátima de Tubarão e a pessoa que quebrou o relógio e pegaram 17 anos de cadeia, figuras que estão acima nessa hierarquia se sentem relativamente confortáveis para acreditar que o processo não vai implicar em nada. Isso se aplica para Mauro Cid, isso se aplica para Anderson Torres, isso se aplica para essas pessoas que foram flagradas pelo Ramagem nesse tipo de reunião escandalosa. Então, a morosidade da justiça já deu, Vivian. A nação brasileira pede que essas pessoas sejam punidas e sejam punidas com rigor, porque caso contrário, a mensagem que isso manda para futuros ditadores é absolutamente tenebrosa. É que você pode basicamente fazer o que for, não existem consequências e, naturalmente, isso vai voltar a acontecer. E também é importante a gente lembrar que o Brasil, o sistema judiciário brasileiro foi muito prejudicado pela Lava Jato, né? Os abusos da Lava Jato fizeram com que o judiciário recuasse em algumas decisões que realmente a Lava Jato provou que foi uma operação jurídica, policial jurídica, midiática, muito complicada e cheia de problemas. Então, parece que existe um recuo, um certo receio de tomar algumas medidas por conta dos abusos cometidos na Lava Jato. E a política tem suas acomodações. Com o tempo, as crises institucionais se acomodam, as forças políticas se reorganizam e há uma certa acomodação. É a história do caminhão de melancia, sabe? Ele está cheio, mas quando ele vai andando na estrada, as melancias vão se acomodando e fica tudo no seu lugar. O problema é que nós não estamos falando de melancias comuns, a gente está falando de melancias podres que destroem a democracia. Foi o que eu falei antes, o César repetiu agora. A gente não pode permitir com que essas pessoas passem impunemente, porque daqui 10 anos eles vão tentar de novo, Vivian. Daqui 10 anos essas pessoas vão estar aí, se não elas, os filhos, os netos. Tem aí neto de ditador, está aí ajudando a promover golpe de Estado no Brasil. Se o avô tivesse sido preso, se o avô tivesse sido punido pelos crimes da ditadura, talvez ele não estivesse aí fazendo a mesma coisa. Se a gente não punir essas pessoas agora, e essas todas, Alexandre Ramagem, esse sujeito que era responsável pela segurança em Brasília no 8 de janeiro, se a gente não punir essas pessoas, especialmente quem tinha cargo, quem estava em posição de comando, quem financiou, a gente vai ter daqui 10 anos de novo outra tentativa de golpe, até que eles consigam, porque a ideia é tentar até conseguir que essas pessoas sejam punidas duramente, perdendo cargo, perdendo mandato, indo para a cadeia, pagando pelos seus crimes. Muito bem. Sobre punição, a gente vai falar de um outro caso agora e eu quero convidar a Cristina Serra para se juntar a gente agora. Oi, Cris, bom dia. Oi, Vivi, bom dia para todo mundo, César, William. Bom dia, querido. Vamos lá, minha gente, presta atenção aqui comigo. O Conselho Nacional de Justiça determinou ontem o afastamento do desembargador Luiz César de Paula Espíndola do Tribunal de Justiça do Paraná
Vamos falar sobre isso, mas deixa eu explicar para vocês e tentar lembrar o que aconteceu. Durante o julgamento, um julgamento sobre um caso de assédio envolvendo uma menina de apenas 12 anos de idade, esse desembargador, o Luiz César de Paula Espíndola, disse que as mulheres estão loucas atrás dos homens, criticou o que chamou de discurso feminista desatualizado e, na sessão, o magistrado também votou contra a concessão da medida protetiva à adolescente. Essa menina, de apenas 12 anos de idade, ela estava sendo assediada por um professor na escola dela. Ela não queria mais ir à escola e, quando ela ia à escola, ela se escondia para não encontrar com esse professor. É disso que a gente está falando. Mas vamos ouvir, então, sobre essa decisão do Conselho de Justiça e vamos relembrar agora o que esse senhor disse durante a sessão. Disso, o processo já foi julgado, mas eu não poderia deixar de responder o que Vossa Excelência falou, que não tem nada a ver com o processo. Um discurso feminista, desatualizado, porque se a Vossa Excelência sair na rua hoje em dia, quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem, sabe? Esse mercado é um mercado que está bem diferente. Hoje em dia, sabe, o que existe, essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos, sabe? Esse é o mercado. É só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho contato com o mundo. Só uma correção, gente, desse senhor é TJ de Goiás, não de Paraná, só do Paraná, para a gente deixar claro aqui. Não, é Goiás mesmo? Cris? Paraná mesmo? Paraná? Tá. Paraná. Cris... Houve um caso semelhante em Goiás, no tribunal em Goiás, um tempo atrás, mas este caso é Paraná. É do Paraná? Ah, então tá bom. Cris, agora olha só. Esse afastamento, só para a gente deixar claro aqui também, ele vai ser afastado, mas ele continua recebendo salário integral, né? Porque a gente fala de punição, né? Mas é afastado e mantém o salário. Sim, é porque também esse é um afastamento cautelar. A decisão do corregedor do CNJ, do Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de controle externo do Judiciário. O CNJ existe para isso, como o nome diz, controle externo, para evitar abusos cometidos por parte de pessoas que integram o nosso Sistema Nacional de Justiça, ou seja, juízes, magistrados, desembargadores, como é o caso desse desembargador do Paraná. Enfim, o CNJ existe para fazer esse controle externo de vários níveis do Judiciário. Pois bem, a OAB do Paraná entrou com esse pedido de afastamento desse cidadão. O corregedor tomou esta decisão em caráter liminar, mas o caso segue no CNJ, um procedimento administrativo ou algo assim o termo, e o plenário do CNJ terá que se manifestar. Perdão, gente, eu estou num resfriado violentíssimo, crise de rinite, sinusite, combo completo. Mas vamos lá. Como a Vivian estava aqui lembrando, é importante a gente ver não só o que este desembargador falou, mas a atitude dele. O caso dessa menina, como a Vivian disse, estava sendo assediada por um professor na escola. O professor ficava mandando mensagens de assédio para o celular da garota na escola. Ela se escondia no banheiro para não ter contato com esse sujeito. Então, esta turma, presidida por este desembargador, foi votar a medida protetiva que a menina, a família dela pediam. Ele foi o único que votou contra a medida protetiva. Contra. Foi 4-1 o resultado nesta turma que votou a medida protetiva. E essa fala dele, que dá ânsia de vômito, ele faz essa fala
porque uma juíza que estava presente na sessão faz uma defesa, não só do caso, mas ela explica esse cenário de violência de gênero que a gente vê disseminado, né, no Brasil. Então, ela fala das situações de mulheres expostas à violência de gênero, ao assédio e tudo mais. E aí, quando ele, respondendo a esta juíza, fala esta barbaridade. É importante aqui lembrar o seguinte: este mesmo desembargador, e vou repetir aqui o nome dele, porque as mulheres precisam saber e se proteger contra este cidadão, este desembargador, né, que se chama Luiz César de Paula Espíndola, em 2018, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a 7 meses de prisão por agredir a própria mãe e a irmã. Meu Deus. Ele foi condenado a 7 meses de prisão pela Lei Maria da Penha, mas não cumpriu a pena porque o caso prescreveu. Então, nós não estamos falando de um desembargador que estava com a língua solta naquele dia, né? Tem antecedentes gravíssimos e agora ele vem com esse discurso, e não só com o discurso, mas com o voto dele, neste caso, contra a medida protetiva, né? Então, mostra essa sequência de fatos, né? A condenação dele pelo Superior Tribunal de Justiça. E agora, esta fala e esta decisão dele, no caso dessa menina de 12 anos, traçam o perfil desse desembargador, né? Então, há uma sequência. Não foi uma fala solta, assim, num dia em que ele estava com a língua mais solta, né? Então, ter pessoas como este desembargador no nosso sistema judiciário, né? Isso mostra como as mulheres estão expostas não só na vida cotidiana, na rua, nos seus trabalhos, nos seus locais de trabalho, nos seus locais de estudo, mas quando elas recorrem ao judiciário para se proteger destas situações de violência de gênero na vida cotidiana, no judiciário elas encontram a mesma violência de gênero. Então, isso é extremamente grave. Você mesma, Vivian, citou aqui o precedente, há um caso semelhante em Goiás, né? E eu espero que o CNJ, quando for dar a sentença definitiva neste caso, leve tudo isto em consideração e tome, de fato, uma medida rigorosa contra este desembargador, que ele sim é uma ameaça contra as mulheres, estando na posição de poder que ele ocupa, e que seja afastado sem vencimentos, porque, de fato, agora, enquanto ele está afastado provisoriamente, ele mantém o salário, que é de pouco mais de R$30 mil. É gravíssimo isso. Eu queria chamar, Cris, porque eu me confundi realmente. Que bom que você me corrigiu, até te agradeço. E lembrar esse caso de Goiás, porque vai muito ao encontro do que a gente está falando aqui. Lá foi o desembargador Silvano de Alvarenga, do TJ de Goiás, que levantou questionamentos sobre o comportamento de uma mulher que denunciou ter sido assediada por um pastor. E aí, durante a audiência que aconteceu na semana passada, o magistrado indagou durante essa audiência, ele indagou se a vítima não teria sido sonsa. Aí, abrindo aspas, ele fala assim: essa moça mesmo falou que é sonsa. Ela mesma usou essa expressão. Queria perguntar se ela não foi muito sonsa. No século em que a gente está, é outra dúvida, questionou então o desembargador. Gente, é inaceitável que uma mulher, uma criança, qualquer pessoa, mas eu acho que fica muito mais grave quando a gente está falando de uma mulher e de uma criança que busca a justiça, é questionada dessa maneira por um desembargador. Então, ela vai lá fazer uma denúncia de assédio contra um pastor, o que já é muito difícil quando a mulher consegue levantar a voz e ter força para ir prestar qualquer tipo de denúncia na justiça. E aí, ela passa por uma audiência e ouve esse
tipo de coisa, ainda que ela não esteja presente na audiência ou representada por seus advogados. Nesse caso, ele estava. E aí ele faz esse tipo de questionamento, se ela é sonsa. E no caso da menina, ainda pior, levantar essa outra questão e não dar a proteção que essa menina merece. Então, a gente está falando de uma criança de 12 anos que não queria mais ir para a escola, César, porque ela estava sendo assediada pelo professor. E eu vou te falar um negócio, cara, quando eu tinha acho que uns 5, 6 anos de idade, eu tenho uma lembrança dessa na escola, esse caso mexeu pra caramba comigo, porque eu também me escondia no banheiro de um professor, eu não sabia que aquilo era assédio, eu não sei dizer para vocês exatamente o que acontecia, mas eu me sentia muito mal na presença dele, eu me lembro, eu tenho essa memória, no olhar que ele tinha sobre mim, e eu me escondia. Eu cheguei a fazer xixi na roupa, porque eu tinha medo de ir ao banheiro. Ou eu me escondia no banheiro, ou eu tinha medo de passar da porta da sala. E o que poderia acontecer se eu saísse da sala, ainda era pré-escola. Então, eu fazia xixi na roupa com medo de sair da escola. Isso é muito comum, muito. E a gente está falando de uma menina de 12 anos que conseguiu falar. O meu caso, eu tinha 5 anos de idade. Eu não lembro, eu só sabia que eu tinha um incômodo. Então, a gente precisa falar sobre isso, essas pessoas precisam ser afastadas, sem salário, como disse a Cris, mas a gente tem que trazer à tona esse tema e conversar com as nossas crianças, porque muitas vezes elas nem sabem do que é. Você tem um incômodo, mas você não sabe exatamente o que é. E você está falando do seu professor, a quem, a princípio, tinha que te educar e te proteger, e te ensinar a como é que você se defende desse tipo de situação. Todas essas estruturas... Quer falar? Vai. Só fazer um reforço. A gente já falou aqui algumas vezes disso, Vivian. Quem é contra a educação sexual nas escolas é a favor do assédio contra crianças e adolescentes. As crianças que aprendem o que é assédio, o que é violência sexual, o que é abuso, os limites do toque físico, os limites da conversa, sabe como fazer a denúncia. Então, as crianças, os adolescentes, os jovens precisam ser educados dentro de suas capacidades cognitivas, de entendimento do mundo, de compreensão do seu arredor, para poder se proteger e se defender e saber como denunciar. E é incrível, César, como as meninas são revitimizadas. Isso é revitimizar uma menina, uma criança que já é vítima de uma violência. Você expõe ela a uma nova vitimização. E é por isso, a Vivian sabe, já corajosamente compartilhou muitas histórias com a gente aqui, como é difícil para a mulher, e em especial para uma criança, entender e falar publicamente, seja para a família, das violências que sofre. Porque vai ter que ouvir isso. Vai ter que ouvir, não, mas você não provocou? Não, mas será que foi isso mesmo? Não, porque além disso, essas crianças são expostas a outra violência, a outro tipo de violência, mais do que a violência que ela já sofreu inicialmente, né, César? E as escolas, desculpa, só pegando aqui o gancho, porque eu acabei de lembrar de um outro caso, porque as escolas precisam ser um lugar de proteção para as crianças, e a gente tem alguns exemplos positivos. Saiu agora na mídia um caso de uma criança, uma menina de 3 anos de idade, que era estuprada pelo pai e pelo avô ou tio, e ela conseguiu denunciar, porque na escola dela, ela tinha esse tipo de educação sexual, e ela conseguiu, por conta da escola, dizer que ela sentiu um incômodo no corpo. Então, ela recebeu esse amparo da escola, a escola trazia esse tema para as crianças já muito pequenas, falando sobre se você sentiu alguma coisa esquisita, estranha, você precisa falar. E aí ela lembrou disso e conseguiu denunciar na escola, 3 anos de idade. O ambiente escolar precisa ser um ambiente de educação e de proteção. Assim como, em tese... César, desculpa te interromper, César, mas eu quero aproveitar uma coisa, um gancho rápido, do que o William falou, porque essa cultura machista que coloca a mulher como quem provoca as situações, né, esse discurso, essa violência na linguagem vai resultar na violência de gênero na prática, que, por sua vez, resulta, entre outras coisas, no feminicídio e na cultura do estupro. Ou seja, se a mulher foi vítima, é porque ela provocou a situação, né, e fez o homem cometer aquele crime. É ela que usa uma roupa inadequada, é ela que tem um comportamento inadequado. Então, a gente está falando desse caldo de cultura machista e misógina que leva, em última instância, a crimes hediondos
como o estupro e o feminicídio. É disso que a gente está falando e é isso que a gente precisa entender, que essas falas desses juízes, de fato, elas são chocantes, porque elas são ditas por pessoas em posição de poder. Agora, você imagina se um juiz, que em tese é uma pessoa para defender os direitos do cidadão em geral e das mulheres, né, nos casos em questão, se juízes falam desse jeito, né, por aí a gente pode imaginar como essa cultura de violência de gênero, machista e misógina está, de fato, espalhada e entranhada na nossa sociedade. Então, isso é muito sério e essas falas têm que ser, sim, punidas. Esse juiz, inclusive, esse desembargador lá do Paraná, já soltou uma nota se desculpando e não sei o quê. Embora ele não tenha nem pedido desculpas, assim, explicitamente. São aquelas desculpas ali meio pela metade, se alguém se sentiu ofendido, coisa desse tipo, né? Que ele não quis ofender e tudo mais. Então, a gente precisa levar isso muito a sério. E aí, só deixa eu aproveitar que eu estou aqui e já te passo a palavra, César, mas é porque ele tem, durante esta sessão, ele teve várias falas machistas horrorosas, né? Falas de desvalorização, de desqualificação total das mulheres. E tem essa que ficou mais conhecida, que as mulheres estão loucas atrás de homem, mas tem mais um pedacinho que eu queria que o pessoal aqui que nos acompanha ouvisse, né? Então ele fala, a mulherada tá louca atrás de homem, sabe? Louca para levar um elogio, uma piscada, uma cantada educada, porque elas é que estão cantando, elas que estão assediando, porque não tem homem. Essa é a nossa realidade hoje em dia, não só aqui no Brasil, sabe? Hoje em dia, os cachorrinhos estão sendo os companheiros das mulheres. Vai no parque, só tem mulher com cachorrinho, louca para encontrar um companheiro para conversar e, eventualmente, para namorar. Graças a Deus que eles estão com o cachorro, né? Porque tá perto de homem como esse, ainda bem que as mulheres estão escolhendo cachorro, né? Porque tá perto de um sujeito como esse, é melhor estar com cachorro mesmo. Que absurdo. Eu vou parar por aqui, porque a minha educação não permite ir além do que eu já falei. Tem dois pontos centrais aqui, quando a Vivian fala, por exemplo, que a escola tem que ser um lugar de proteção e acolhimento, e a escola não pode ser se ela estiver eivada de racismo, de machismo, de misoginia. A escola não tem, enquanto instituição, como promover qualquer tipo de amparo e de acolhimento se ela está organizada através de uma mentalidade violenta. Às vezes, isso não acontece. Você colocou, ou houve casos em que a escola foi capaz de desempenhar o seu papel fundamentalmente. Isso também se aplica, Vivi, para toda a nossa estrutura jurídica. Se o nosso ordenamento jurídico, se os nossos magistrados estão eivados de preconceito, de racismo, de machismo, de misoginia, é óbvio que, ao chegar nessa instância, ao invés de encontrar amparo e acolhimento, a pessoa vai ser agredida novamente, que é o que o William colocou de forma brilhante. Então, tem uma linha no direito que se chama teoria crítica da raça e que incomoda demais, sobretudo a direita e a extrema-direita, porque não se trata só de raça, se trata de organizar as estruturas jurídicas a partir de uma perspectiva de raça, de gênero e de tudo aquilo que conforma a diversidade humana. Pega, por exemplo, a forma como o nosso judiciário tá constituído hoje, Vivian, que você vai entender que esse caso ele não é a exceção, ele é a regra. É óbvio que nem todo desembargador e nem todo magistrado topam a se manifestar de uma forma tão vocal e tão explícita nessa direção. Mas, via de regra, são homens brancos, heterossexuais, que tiveram uma formação absolutamente privilegiada e que, portanto, têm uma visão determinada do mundo, de quem tem que mandar no mundo, de quem tem que se submeter a quem. Enquanto a gente não olhar para essas estruturas de uma forma muito aguda, no sentido de aplicar o que propõe a teoria crítica da raça, é óbvio que a justiça, entre aspas, continuará sendo aplicada dessa maneira trágica, de forma a revitimizar quem deveria ser amparada, que é o que aconteceu nessa ocasião, Vivian. Bom, Cris,
Mais um caso, né, minha amiga? Parece que você é sempre sorteada, né, pra gente falar sobre isso. Mas a gente precisa falar, né, Cris? Então vamos acompanhar, como você falou, né? Agora tem esse afastamento, que é um afastamento temporário, mas a gente tem que seguir acompanhando e cobrando para que seja um afastamento definitivo e sem esse salário, porque é uma vergonha um homem desse, né? Aliás, uma vergonha não só como desembargador, mas também e principalmente como homem, inclusive, né? Continuar atuando naquilo que a gente chama de justiça e com um salário de R$35 mil. Cris, muito obrigada, minha amiga. A gente se reencontra por aqui, espero que com notícias melhores. Obrigada, Vivi. É isso que você falou, cobrando e para que o contribuinte não arque, né, com o salário desse sujeito. É isso, vamos em frente, denunciando e cobrando sempre. Bom dia. Vamos lá, água mineral, toma água, se hidrata, um beijo. Tchau, tchau.